Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema: os dois decretos. Você está ouvindo da Crentaços Produções Subversivas. Ampulheta. Antes que o tempo acabe. Aspas. Eu tenho um problema com a Bíblia. E esse é o meu problema. Eu sou um antigo egípcio. Eu sou um babilônio confortável. Eu sou um romano em seu vilarejo. E esse é o meu problema. Veja, eu estou tentando ler a Bíblia a todo custo, mas eu não sou um escravo hebreu sofrendo no Egito. Não sou um judeu conquistado, deportado para a Babilônia. Não sou um judeu do primeiro século vivendo sob a ocupação romana. Eu sou um cidadão de uma superpotência. Eu nasci entre os conquistadores. Eu moro no Império. Mas eu quero ler a Bíblia e acho que ela está falando comigo. Isso é um problema. Uma das coisas mais marcantes da Bíblia é que nela encontramos a narrativa contada a partir da perspectiva dos pobres, dos oprimidos, dos escravos, dos conquistados, dos ocupados, dos derrotados. Isso é o que a torna profética. Sabemos que a história é escrita pelos vencedores, e isso é verdade, exceto no caso da Bíblia. É o oposto. Essa é a genialidade subversiva dos profetas hebreus. Eles escrevem de uma perspectiva de baixo para cima. Fecha aspas. Esse trecho abre o artigo Meu Problema com a Bíblia, escrito em 2014 pelo pastor americano Brian Zand, que recentemente foi citado em uma pregação pelo pastor brasileiro Ed Renekiewicz, e me colocou para pensar. Há um discurso triunfalista quase hegemônico entre aqueles que se apresentam como cristãos, ao ponto de muitas vezes eu me ver questionado: Jean, mas você é crente mesmo? Por que você não é como eles? Por que não fica tentando me obrigar a seguir a sua fé? Existem mais crentes desse tipo? E outras perguntas parecidas. Semana passada eu ouvi uma dessas perguntas de um colega de trabalho. Ele tentava entender por que é que os crentes querem obrigar os não crentes a se comportar como crentes, se nem eles mesmos se comportam de modo tão crente assim. Identificando que eu não era um desses crentes, mas sim o que ele definiu como um tipo diferente de crente, ele achou que eu teria a resposta. Eu não tinha. Mas a pergunta dele me fez lembrar do texto do Brian Zand, citado pelo Ed algumas semanas antes. E de uma daquelas histórias bíblicas que me acompanham desde a minha mais tenra infância. A história do confronto de 3 amigos judeus exilados na Babilônia diante do rei Nabucodonosor. O capítulo 3 do profeta Daniel relata que um belo dia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ergueu uma estátua de ouro de 27 metros de altura e obrigou todos no seu império a adorá-la. Sempre que ouvissem música, eles tinham que se prostrar. E isso incluía todos os povos de outras culturas e religiões que estavam debaixo de sua autoridade. Esses 3 amigos, que receberam os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a obedecer o rei por uma objeção de consciência. Para os judeus, essa prática infringia pelo menos os 2 primeiros dos 10 mandamentos. E por causa disso, eles foram lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais do que o habitual. Nabucodonosor estava mesmo muito irritado naquele dia, diante daquele disparate. Acontece que os 3 homens não só sobreviveram ao fogo, mas caminhavam no meio do fogo, e como se estivessem passeando tranquilamente num parque. O pior é que entre eles um 4º homem apareceu, e nas palavras do próprio rei da Babilônia, esse homem era semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, o próprio Jesus estava ali com eles na fornalha, caminhando entre o fogo, sem sofrerem dano algum. É claro que se impactou muito o rei. Ele chamou de volta para fora e arrependeu-se do mal que havia feito a eles. Por fim, lançou um novo decreto, dessa vez em favor dos 3 estrangeiros. Que bênção, né?
Parece que o rei da Babilônia se converteu, glória a Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Calma. Vamos comparar a redação dos 2 decretos antes e depois da experiência da fornalha. O primeiro decreto. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Esse texto está em Daniel 3, dos versos 4 ao 6. E eu vou ler agora o segundo decreto, que foi feito após a experiência da fornalha. Portanto, faço este decreto. Se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, ela será despedaçada e sua casa transformada em um monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar desta maneira. Daniel 3, verso 29. E aí, o que te parece? Se você fosse um exilado da Babilônia, de algum outro povo ou religião, faria diferença entre um decreto e outro? Ser queimado na fornalha ou ser despedaçado com essa casa? Qual dos dois te parece mais justo? Uma lógica de dominação diabólica guia os 2 decretos. Tanto que no capítulo seguinte, o livro conta que Nabucodonosor teve um sonho e Daniel foi chamado para interpretá-lo. Então o profeta avisou que aquele sonho previa que o juízo de Deus viria sobre o rei, e que ele perderia a sanidade, e que viveria pastando com os animais, até que compreendesse que sua autoridade vinha do próprio Deus e não de seus méritos. Ao fim da interpretação do sonho, Daniel deu um conselho, afinal ele era pago para isso, né? Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe os seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. Daniel 4, versículo 27. Pois ele não ouviu o conselho de Daniel e tudo aconteceu conforme o profeta previu mesmo. A questão é que Nabucodonosor professou a fé no Deus de Daniel e dos seus amigos, mas na prática ele permaneceu com o coração contaminado pelo poder. E a marca disso era que o rei não praticava a equidade, ou seja, ele não tinha compaixão dos pobres. No capítulo 7 de Mateus, Jesus afirma que a árvore se conhece pelos frutos e que muitos daqueles que confessam o seu senhorio chegarão no juízo final e darão de cara com uma porta fechada. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E nem em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23. A iniquidade é o oposto da equidade. É não levar em conta as fragilidades das pessoas e, ao invés disso, explorá-las em seu próprio proveito. Quando alguém confessa a Jesus, especialmente alguém poderoso ou um líder político como Nabucodonosor, há uma forma bastante eficaz de avaliar a autenticidade desta confissão. Basta olhar como essa pessoa trata os mais vulneráveis. É com equidade ou com iniquidade que ela lida com as minorias? Os pobres, os derrotados, os doentes, os refugiados, os excluídos, os perseguidos, os marginalizados. Lembre-se, foram estes que escreveram essa Bíblia que você diz crer. Um forte abraço e até o próximo Ampulheta. Mamãe! É Deus, mamãe!